nós vamos dar sequência a essa parte do curso que nós estamos estudando os primórdios da chamada ciência regional, aquele corpo de conhecimento desenvolvido a partir da década de 30 e 40, inicialmente na Alemanha, mas depois incorporando autores de outros países, que delinearam aquilo que se conhece como ciência regional. Basicamente, o que se conhece por ciência regional é a ideia de que, a partir de um comportamento marginalista e de maximização marginalista, melhor dizendo, onde os atores procuram maximizar a sua situação, se estabelece a distribuição das atividades no espaço econômico, como também se define a localização de maior eficiência ou de menor custo pelas empresas. Na aula passada, nós discutimos as contribuições de Alfred Weber, que é considerado o pai da chamada teoria da localização. É ele que coloca os elementos centrais da explicação da explicação de como as empresas deveriam buscar uma localização de mínimo custo para instalar a sua unidade produtiva. Na aula de hoje, nós vamos discutir as contribuições de Walter Isard, ou Walter Isard. E, diferentemente dos outros autores que nós discutimos até agora, ele não é alemão, ele é norte-americano. Uma outra curiosidade, como eu falei antes da gravação, de que ele nasceu em 1919 e continua vivo. Portanto, agora em 2020, ele vai completar até o final do ano, 101 anos de idade. Isard é apresentado em algumas publicações como sendo um dos pais da chamada ciência regional. Isso por conta do esforço que ele fez de buscar o conhecimento que estava disperso em várias universidades europeias e de sistematizar esses conhecimentos e dar conhecimento e fazer circular para um público mais amplo, além da sua própria contribuição como autor. Então, é um autor muito significativo na discussão da ciência regional. Com o estudo de Walter Isard, nós vamos encerrar essa parte do curso em que vimos as contribuições de Cristalli, de von Thunen, de Losch, Weber, e com a aula de hoje concluímos essa parte da chamada ciência regional. Acho que com esses autores a gente apresenta as ideias centrais dessa abordagem da chamada ciência regional. Por que ciência regional? A disciplina se chama Economia Regional e Urbana. Essa abordagem de ciência regional, como eu disse a vocês, é porque se acredita que está se buscando os elementos técnicos, científicos, que explicariam a distribuição das atividades no espaço e a localização ótima das atividades produtivas, a partir de comportamentos marginalistas no sentido de que os agentes econômicos vão procurar maximizar
a sua posição a partir de comportamentos individuais. E que, a partir dessas decisões individuais, se obteria um equilíbrio locacional que seria de máximo bem-estar para a economia como um todo e também de maior eficiência para as empresas, dentro de uma abordagem essencialmente neoclássica. Né? Terminada essa parte, a gente vai recorrer a algumas discussões de caráter mais heterodoxo, menos ortodoxo. Aliás, já vimos isso no início do curso, quando analisamos desenvolvimento por etapa, crescimento equilibrado, crescimento desequilibrado, que são abordagens que não decorrem dessa teoria neoclássica, de origem neoclássica. Bom, apresentar para vocês a figura do Izard, Walter Izard, nascido em 1919, como eu falei para vocês. Na aula de hoje, nós estamos apoiados em dois textos, essencialmente. O texto de Carlos Ferreira, que é o capítulo 2 do livro de Paulo Haddad, eu disponibilizei para vocês também o arquivo, e Ademir Clemente, Economia Regional Urbana, que a gente vem acompanhando também e que está disponibilizado o arquivo PDF. Hoje vai ser uma participação mais equilibrada desses dois textos. Eu até diria que eu trabalhei mais o texto do Ademir Clemente do que o capítulo 2 do livro de Paulo Haddad. Pois bem, o estudo de Izard, esse modelo que Izard apresenta, ele é considerado um aprofundamento do estudo de Weber, no sentido de que, na definição da localização dos empreendimentos, ele vai buscar aqueles elementos definidos por Weber em relação ao custo de transporte das matérias-primas e dos produtos, ou seja, o custo de transportar, de reunir os insumos até a unidade produtiva e depois de obtido o produto, a distribuição desse produto nos mercados consumidores. Portanto, é uma abordagem bastante calcada nos elementos colocados por Weber. Bom, e também que ele vai considerar aqueles elementos, né, que, basicamente, a discussão é até que ponto a localização do empreendimento industrial é atraído pela proximidade das fontes da matéria-prima e até que ponto é atraído para próximo aos mercados consumidores. Sabendo que, se a empresa se instalar próxima à fonte da matéria-prima, ele não precisará transportar aquela matéria-prima. Eventualmente, terá que transportar outras matérias-primas que não se localizem na proximidade e terá que transportar o produto até o mercado consumidor. Ou se a empresa vai se decidir pela localização junto aos mercados consumidores. Nesse caso, se a empresa se localizar ao lado do mercado consumidor, ele não precisará transportar o produto, aqui a fábrica está ali próximo, mas terá que transportar os insumos desde sua localização, nas chamadas fontes da matéria-prima, até a fábrica que se localiza ao lado do centro do mercado. Há sempre essas forças de atração
para decidir pela localização junto à fonte da matéria-prima, de uma matéria-prima ou de outra matéria-prima, ou próximo ao mercado consumidor. Então, essa é a essência do modelo de Weber, no qual Isard vai se apoiar. A definição é sempre se a localização será próxima às fontes de matéria-prima ou próximo ao mercado consumidor. E a empresa vai se decidir pela localização de mínimo custo de transporte. Uma outra questão também herdada de Weber é a discussão se no processo de transformação industrial existe perda de peso, manutenção de peso ou ganho de peso. Ou seja, a quantidade de matéria-prima utilizada, o peso ou volume da matéria-prima utilizada é superior ao produto obtido ou inferior ao produto obtido, ou será mantido o peso nessa transformação da matéria-prima em produto. E que isso como nós vimos na discussão de Weber, um elemento de muita importância. O aspecto novo de Isard em relação a Weber é que Isard faz um esforço de compatibilizar a questão da localização dos empreendimentos com a função de produção neoclássica. Como vocês devem lembrar, na função de produção neoclássica, na função de produção tradicional, o nível de produção depende da quantidade do fator capital e do fator trabalho. Não apenas isso, como na função neoclássica de produção, os coeficientes de produção são flexíveis, você tem inúmeras combinações de capital e de trabalho para alcançar o mesmo nível de produção. Você pode desenvolver uma atividade, o mesmo nível de produção, com maior intensidade de capital, usando muitas máquinas e equipamentos e pouco trabalho, ou você pode usar uma função de produção mais intensiva em trabalho, com muito trabalho e relativamente pouco capital, para alcançar o mesmo nível de produção. A função de produção neoclássica, ela permite a chamada substitutibilidade dos fatores, ou seja, a possibilidade de você trocar um fator, capital por trabalho, trabalho por capital, para alcançar, inclusive, o mesmo nível de produção. Vocês devem lembrar isso de microeconomia, né? Então, naqueles países em que trabalho é abundante, há uma tendência de que a produção, a função de produção, seja mais intensiva no fator trabalho, já que o fator capital é relativamente escasso e por conta da abundância do trabalho, o fator trabalho é mais barato do que o fator capital, comparativamente aos países mais ricos. E nos países mais ricos, em que há maior acumulação de capital, o fator capital é mais abundante e, por isso, o fator trabalho é mais caro do que nos países pobres, há uma tendência de utilizar uma função de produção mais intensiva em capital e relativamente menos intensiva em trabalho. Qual é a questão colocada por Isard? É que essa função de produção de origem neoclássica, ela não considera que a produção é desenvolvida
em alguma localidade. E que, para que a produção se realize, é necessário não só alocar capital e trabalho para produzir o bem, como é necessário utilizar recursos para transportar os insumos e para transportar o produto. Então, o ISARD vai propor que se considere o insumo transporte, ou seja, na função de produção, não se considere apenas o fator capital, o fator trabalho, mas se considere também o componente de transporte, que ele chama de o insumo transporte, que se somaria ao fator capital e ao fator trabalho para que a produção se realizasse. Já falei isso na aula passada, mas vale a pena repetir, de que quando você decide instalar uma fábrica de cimento, a fábrica de cimento vai se localizar em algum ponto do espaço, que seja em Laranjeiras, que seja em Socorro, que seja em Simão Dias, onde a empresa se localizar, vai estar envolvido uma questão do transporte, tanto dos insumos até a fábrica, como dos produtos da fábrica até o mercado consumidor. Ou seja, quando você decide instalar uma fábrica de cimento, você vai decidir quanto vai usar de capital, quanto vai usar de trabalho ao longo de um ano, por exemplo, e decide também quanto vai usar de insumo transporte. Ora, se essa fábrica vai produzir 1.000 toneladas, ou 100.000 toneladas, para produzir 100.000 toneladas, serão necessários tantas quantidades de capital, tantas quantidades de trabalho e tantas quantidades de insumo transporte. Então, é esse elemento que o ISARD traz para a discussão. E também ele traz da abordagem neoclássica a possibilidade da substituibilidade de fatores que eu acabei de falar agora. É sempre possível você fazer uma troca entre utilizar insumo de transporte para transportar uma matéria-prima por insumo de transporte para transportar outra matéria-prima. Ou trocar o insumo de transporte para transportar uma matéria-prima pelo insumo de transporte para transportar o produto. Exemplificando com o mesmo caso que discutimos na aula passada. Então, imagine uma unidade produtiva que uma das fontes da matéria-prima se situa em Itabaiana, a outra fonte de matéria-prima é Estância, e que o mercado consumidor é Aracaju, estabelecendo um triângulo locacional. Na decisão onde a empresa vai se instalar, ela tem que considerar que, se ela se instalar em Estância, ela não vai precisar transportar a matéria-prima que tem Estância, mas vai ter que transportar a matéria-prima que tem Itabaiana e, de qualquer forma, terá que transportar a produção de Estância até Aracaju. Mas é sempre possível a empresa substituir os insumos de transporte de acordo com a localização. Se a empresa se decidir situar em Itabaiana, ela já não gasta insumo de transporte para levar a matéria-prima de Itabaiana, já que ela está situada ali do lado. Vai trocar o insumo de transporte que ela utilizava para levar a matéria-prima de Itabaiana
até a estância, por exemplo, e vai utilizar esse insumo de transporte para trazer a outra matéria-prima que está em estância para Itabaiana. Se situar, se instalar a unidade produtiva em Aracaju, também haverá uma substituição de fatores de insumo de transporte. A empresa vai precisar usar insumo de transporte para trazer a matéria-prima de estância, para trazer a matéria-prima de Itabaiana, mas não precisará usar insumo de transporte para levar a produção até Aracaju, já que ela está situada em Aracaju. Então, é sempre possível fazer essa troca em termos dos insumos de transporte que serão utilizados. Com um aspecto que deve ser observado é que a quantidade de insumo de transporte que vai ser utilizado, seja para transportar a matéria-prima 1, seja para transportar a matéria-prima 2, seja para transportar o produto, ela pode ser alterada no total, na soma do transporte, dependendo se existirá perda, ganho ou peso no processo de transformação industrial. No mesmo exemplo que eu tratei em aula anterior, imagine uma fábrica de suco de laranja, se ela se localiza em estância, a matéria-prima vai estar situada ao lado de estância. Então, ele não vai precisar utilizar insumo de transporte para transportar laranja, pelo menos a longa distância. Então, não se utilizará insumo de transporte para matéria-prima. Está lá instalada a fábrica de suco de laranja, ela recebe a matéria-prima, transforma em suco de laranja e transporta a laranja, o suco de laranja, até o mercado consumidor em Aracaju. Então, ela não utilizou insumo de transporte para matéria-prima, mas precisou utilizar insumo de transporte do produto. Mas, ora, se no processo de transformação industrial forem necessárias 4 toneladas de laranja para obter 1 tonelada de suco de laranja, ou seja, se houver perda no processo de transformação industrial, a discussão muda um pouco de figura, não é isso, pessoal? Porque agora, se a empresa se instalar em instância e a produção dela for de 1 tonelada, ela vai precisar transportar 1 tonelada de laranja entre Estância e Aracaju, que, para simplificar, vamos considerar que são 100 quilômetros. Se o insumo de transporte for considerado o recurso necessário para transportar 1 tonelada de produto por 1 quilômetro, então serão utilizados 100 insumos de transporte para trazer 1 tonelada de estância de suco de laranja para ser comercializado em Aracaju. Imagine, entretanto, que essa fábrica venha se situar em Aracaju. Nesse caso, será necessário transportar 1 tonelada? Não. 4 toneladas de laranja de Estância até Aracaju. Por quê? Porque para produzir 1 tonelada de suco, serão necessárias 4 toneladas de laranja. Nesse caso, essas 4 toneladas, ao chegarem na unidade produtiva em Aracaju,
vão ser transformadas em 1 tonelada de suco de laranja, que não terá necessidade de ser transportada, porque será vendida em Aracaju. Porém, nesse caso, vão ser transportadas 4 toneladas de laranja por 100 quilômetros, entre Estância e Aracaju. Se o insumo de transporte disser respeito ao transporte de 1 tonelada do produto por 1 quilômetro, agora você vai usar os 100 quilômetros que separam Estância de Aracaju, 400 insumos de transporte. Se a indústria se situar em Estância, vai precisar apenas transportar 1 unidade de suco entre Estância e Aracaju, os 100 quilômetros, sem insumo de transporte. Portanto, nesse processo de transformação, vai se estar substituindo 400 insumos de transporte de matéria-prima por 100 insumos de transporte de produto, se trocar Aracaju por Estância. Ou estará trocando 100 insumos de transporte do produto por 400 de matéria-prima, se trocar a Estância por Aracaju em termos de localização. E aí, pessoal, onde é que a empresa vai se situar? Em Estância, onde ela vai utilizar 100 insumos de transporte, ou em Aracaju, onde ela vai despender 400 insumos de transporte. Claro que é uma pegadinha. Por que é uma pegadinha? Porque você não pode responder ainda que você não tem todos os dados em mãos. Por quê? Você até agora só conhece a quantidade de insumos de transporte utilizado, mas você não conhece ainda a tarifa. Pode ser que a tarifa de transportar o suco, que tem que ser no caminhão refrigerado, seja mais de 4 vezes superior a transportar a laranja. Não é? E pode ser que, nesse caso, não haja vantagem em ficar à Estância. Mas se a tarifa de transportar o suco de laranja não for 4 vezes superior a de transportar o suco de laranja, não for 4 vezes superior a de transportar a laranja, a indústria tende a se situar em Estância. Porque a indústria vai buscar se situar naquele ponto que ela minimize o custo de transporte. Vocês devem lembrar da disciplina microeconomia, do conceito de taxa marginal de substituição técnica. Alguém quer falar o que é a taxa marginal de substituição técnica? A taxa marginal de substituição técnica é aquela proporção de troca entre capital e trabalho para produzir a mesma quantidade de produção, a mesma quantidade do bem. Não é isso? Quando você troca, por exemplo, uma produção mais intensiva em capital por uma relativamente menos intensiva em capital, quantas unidades de capital você vai utilizar menos para utilizar uma unidade a mais de trabalho? Qual é a proporção que você vai trocar? A quantidade de capital pela quantidade de trabalho. E qual é a proporção que você vai trocar a quantidade de trabalho pela quantidade de capital? Isso vocês devem lembrar
transporte. É o conceito da taxa marginal de substituição técnica. Pois bem, aqui em ISARD existe uma taxa marginal de substituição entre usar o insumo de transporte para transportar o produto pela a utilização do insumo de transporte para transportar a matéria-prima e vice-versa. Tranquilo em relação a isso, pessoal? Eu vou explicar em detalhe isso, mas essa é a essência da discussão de ISARD, é o elemento novo da discussão de ISARD em relação ao que vinha sendo tratado por Weber, né? Porque ele quer incorporar o insumo de transporte na função de produção neoclássica para definir qual vai ser a combinação de fatores que determina um certo nível de produção. Bom, pessoal, antes de ter adiantado mais, eu teria que ter discutido algumas definições do modelo de ISARD. Primeiro, o que é o insumo de transporte? O insumo de transporte é definido como dispêndio necessário para transportar uma unidade de peso ou volume por uma unidade de distância. Como no nosso exemplo, né, um insumo de transporte permite transportar 1 tonelada de laranja por 1 quilômetro. Se for transportar uma unidade de laranja por 100 quilômetros, serão utilizados 100 insumos de transporte. Da mesma forma, se forem transportadas 100 toneladas de laranja por 1 quilômetro, também serão utilizados 100 insumos de transporte. Então, é o esforço necessário para transportar uma unidade de peso ou volume por uma unidade de distância. Portanto, 10 toneladas de laranja transportadas por 100 quilômetros requerem a utilização de 1.000 insumos de transporte. Entretanto, o insumo de transporte é o fator produtivo, não é o preço. Do mesmo jeito que horas de trabalho não é o preço, é a quantidade do insumo trabalho que você utiliza. O salário que é o preço do fator trabalho. Da mesma forma, o insumo de transporte é a quantidade física daquele insumo. O preço desse insumo chama-se tarifa. O que é a tarifa? A tarifa é o preço de utilizar um insumo de transporte. Portanto, no nosso exemplo, é o preço para transportar 1 tonelada de laranja por 1 quilômetro. É o preço individual de uma unidade do insumo de transporte. Se for transportar 1 tonelada de laranja entre Estância e Aracaju, vão ser utilizadas 100 unidades do insumo de transporte. Se o insumo de transporte custar R$2, o custo de transporte será 200 para transportar essa tonelada de laranja
entre Estância e Aracaju. Entretanto, a tarifa é 2. Né? A tarifa corresponde ao preço de uma única unidade do insumo de transporte, de um único insumo de transporte. Acho que isso é importante para a gente avançar no modelo. Uma outra curiosidade que o livro de Clemente traz sobre essa definição do insumo de transporte, que eu julgo bem interessante, quando eu falei para vocês que a produção não se dá no ar, a produção se dá em determinado local ou em determinados locais, é a analogia que Richards faz entre o insumo de transporte e a taxa de juros. Ora, se você deseja o poder aquisitivo hoje, você precisa pagar juros para antecipar, por exemplo, o salário, que só vai receber daqui a um mês, ou a venda, ou o vencimento de uma fatura de um bem que você vendeu para receber daqui a 30 dias. Então, a taxa de juros é o custo que você tem para transportar um bem no tempo. Um bem que você só iria adquirir daqui a um mês, se você quiser consumir hoje, você vai ter que incorrer em juros. Paralelo com o custo de transporte é de que a produção ela é necessária, ela tem a necessidade de ser transportada. Portanto, se você deseja ter aquele bem em determinada localidade, é necessário para que aquele bem seja transportado até onde você está. Então, se a taxa de juros é o custo para você ter um bem deslocado no tempo, o custo de transporte é o custo que você tem para ter aquele bem transportado no espaço. Essa que é a questão central que Izard faz questão de trazer para o debate sobre a função de produção neoclássica, que a produção, ela necessariamente envolve o deslocamento de matérias-primas e do produto final, e que isso tem que ser considerado na função de produção. Quando a empresa decide que vai produzir 1.000 toneladas de cimento, 100.000 unidades de carro, seja qual for o bem que ela vai produzir, ela estará decidindo não apenas quanto vai usar de capital, quanto vai usar de trabalho, mas também quanto de recurso ela vai utilizar para transporte de insumos e do produto final. Esse é o ponto central da abordagem de Izard. Bom, esse ponto aqui, da questão da substituição dos fatores, eu já caminhei bastante para vocês, não é? O modelo de Izard é conhecido, na verdade, como o modelo Izard-Moses, porque tanto as contribuições de Izard quanto a de Moses levam em consideração essa possibilidade de substituição de fatores. Então, ainda que eles tenham diferenças importantes na formulação de suas ideias, mas ficou conhecido como modelo Izard-Moses, e porque também esses dois autores enfatizam a necessidade de integrar a teoria da localização com a teoria da produção neoclássica, para que se obtenha
ótima otimização de fatores, como a teoria neoclássica propõe. Bom, uma forma de ver essa substituibilidade de fatores está nessa linha que o Ademir Clemente traz na sua discussão do modelo de Isard. Esse gráfico eu estou apresentando para vocês é a chamada linha de transformação. Então, imagine inicialmente não um triângulo locacional, como aquele que vimos de Weber, que tinha 2 pontos de matéria-prima e um ponto de mercado, onde o produto final seria comercializado. Aqui nessa formulação simplificada, você tem apenas uma fonte da matéria-prima e um centro de mercado. A fonte da matéria-prima, no gráfico, é o ponto B. O ponto B, que está aqui na base, dessa linha. E, na parte superior do gráfico, onde está identificada a letra A, se situa o centro de mercado, o ponto onde o produto será comercializado. Vamos continuar no exemplo do suco de laranja e da relação entre Estância e Aracaju. Vamos considerar, portanto, que o ponto B é Estância. Se quiserem, para aproveitar a letra, Boquim, que é um centro produtor de laranja. E A, que seria o centro de mercado, Aracaju. E o que a linha de transformação mostra é essa possibilidade de substituição na utilização entre o insumo de transporte com o produto e o insumo de transporte com a matéria-prima. E em que proporção será possível substituir um fator pelo outro. Vamos supor aqui, para representar o gráfico, que no processo de transformação industrial sejam necessárias 2 toneladas de matéria-prima para obter 1 tonelada do produto. Ou seja, 2 toneladas de laranja para obter 2 toneladas ou 1 tonelada de suco de laranja. Aliás, aqui pela proporção, daria mais ou menos 3. Mas vamos trabalhar com 2, fica um número mais fácil de fazer a exemplificação. Nesse caso, imagine que a empresa, a fábrica, a unidade produtiva espremedora de laranja, é assim que se usa, é o termo que usa, ela se situa no ponto B, em Boquim, ou Estância. Pois bem, nesse caso, a empresa, caso a fábrica se situe em Boquim, ela vai utilizar essa quantidade aqui de insumo de transporte para transportar o produto desde Boquim, ou Estância, até Aracaju. E ela vai utilizar nenhum insumo de transporte para transportar a laranja. Ela vai transportar só o suco de laranja, o produto, desde Boquim até Aracaju. Mas ela não vai precisar transportar a laranja, porque a laranja já se situa nos seus arredores. Portanto, caso a fábrica se situe em Boquim, ela vai utilizar essa quantidade de insumo de transporte para transportar o produto desde Boquim até o centro de mercado, que era Aracaju. Entretanto, a fábrica pode se situar em Aracaju,
onde o produto será comercializado. Se situar em Aracaju, haverá uma troca na utilização de insumo de transporte. Se tiver em Aracaju, vai haver uma necessidade de zero insumo de transporte com produto. Se a fábrica se situar em algum ponto de Aracaju, ela não vai precisar utilizar insumo de transporte para o transporte de longa distância para distribuir o produto. Entretanto, ela vai precisar utilizar uma grande quantidade de insumo de transporte para trazer a laranja, trazer a matéria-prima ou o insumo desde Buquim até Aracaju. Então, ela vai utilizar zero insumo de transporte com produto, mas vai utilizar uma quantidade significativa de insumo de transporte para trazer o produto desde Buquim até Aracaju. Pela própria inclinação dessa curva, né, a gente observa que a quantidade de insumo de transporte com matéria-prima vai ser, caso a empresa se situe em Aracaju, vai ser bem maior do que a quantidade de insumo de transporte que a empresa vai utilizar caso se localize em Buquim. Nesse caso, ela não vai precisar transportar matéria-prima, mas vai precisar transportar produto de Buquim a Aracaju. Então, aqui fica dada a taxa marginal de substituição técnica de insumo de transporte com matéria-prima por insumo de transporte com produto. De que depende isso? Do processo de transformação industrial, do fato de se no processo de fabricação existe ganho de peso, perda de peso ou manutenção de peso. No caso da produção de suco laranja, a gente está propondo agora que haja uma perda de peso de 2 para 1, 2 toneladas de laranja para produzir 1 tonelada de suco de laranja. E a pergunta que se faz, onde é que a empresa vai se situar? Pois, caso se situe em Aracaju, ela vai, e supondo que são 100 quilômetros entre Aracaju e Buquim, supondo que a produção seja de 1 tonelada, só para simplificar, caso ela se situe em Aracaju, ela vai utilizar 100 insumos de transporte, 200 insumos de transporte com a matéria-prima. E caso ela se situe em Buquim, ela não vai precisar transportar a matéria-prima, mas vai precisar transportar o produto de Buquim até o centro de mercado. E aí ela vai utilizar 100 insumos de transporte de produto. Onde a empresa vai se situar? Em Buquim ou em Aracaju? Como eu falei para vocês, nesse momento da exposição, a empresa não tem como decidir. Ela só sabe que ela tem a alternativa de produzir ao longo do ano aquela tonelada de suco de laranja, utilizando 100 insumos de transporte com produto ou 200 insumos de transporte com matéria-prima. Qual a empresa vai preferir? E em termos de taxa de substituição técnica, nesse caso, como vocês estão vendo, é possível a empresa trocar 2 insumos de transporte com matéria-prima por 1 insumo de transporte com produto, nessa proporção de 200 para 100.
Onde a empresa vai se situar? A resposta nesse momento é depende. É mais caro transportar 100 insumos de transporte com produto ou 200 insumos de transporte com a matéria-prima? Ainda não sabemos. A princípio, a tarifa não é igual. Afinal, a laranja vai em cima de um caminhão de qualquer forma, quase, enquanto o suco de laranja tem que ir em tonéis, um caminhão refrigerado, para não estragar. Portanto, a empresa tem que considerar que, provavelmente, essa tarifa de transportar o produto é mais caro do que a tarifa de transportar a matéria-prima. Mas quanto mais caro? Vai ser 2 vezes mais caro? 3 vezes? Ou só 1 vez e meia? Então, nesse momento da exposição, a empresa não tem como responder se vai se situar, se vai decidir pela instalação da fábrica em Buquim ou em Aracaju. Bom, avançando na compreensão dessa decisão locacional, a gente tem que analisar um pouquinho, se deter na discussão das tarifas, né? Já que não é possível decidir pela localização, considerando só a quantidade de insumo de transporte utilizado. Necessário também considerar a tarifa, porque é da quantidade de insumo de transporte e da tarifa que vai se ter o custo total de transporte. É necessário considerar os dois elementos. Então, vamos analisar um pouco os elementos, aprofundar a discussão sobre tarifas. Tarifa, como eu disse a vocês, é o preço de um insumo de transporte. O preço de transportar uma unidade de peso ou volume por uma unidade de distância. Aqui nós estamos considerando a unidade de peso ou volume tonelada, a distância quilômetro. Mas poderia ser qualquer outro tipo de medida, tanto de peso ou volume, quanto de distância. Pois bem, então, olhando aqui a figura 20, de Ademir Clemente, a gente tem aqui no eixo vertical o preço, as unidades monetárias por insumo de transporte. Ou seja, unidades monetárias por unidade de peso ou volume por unidade de distância. E aí, o que ele quer exemplificar é a diferença entre tarifas constantes e tarifas decrescentes. A linha A é um exemplo de tarifa constante. O que quer dizer tarifa constante? Que o custo de transportar o primeiro quilômetro é o mesmo de transportar o segundo, é o mesmo de transportar o terceiro, é o mesmo de transportar o quarto quilômetro. Ou seja, a tarifa será a mesma a cada quilômetro rodado. Já a linha B, a curva B, é um exemplo de tarifa decrescente. Em geral, as tarifas são decrescentes. Mas eu costumo dar o exemplo de utilização de táxi. Táxi tem a chamada bandeirada. Não lembro agora qual seria o valor da bandeirada em Aracaju, mas vamos considerar que a bandeirada seja R$4. E vamos considerar, para simplificar, que o quilômetro rodado seja R$1. Ora, portanto, se você fizer uma corrida de táxi de 1 quilômetro,
custo de transporte vai ser R$ 5. E a tarifa, que é, nesse caso, o preço de transportar você por 1 quilômetro, vai ser R$ 5. Entretanto, se você se deslocar 2 quilômetros, o custo de transporte vai passar de 5, ou de 6, não, de 5 para R$ 6. Né? Se o primeiro quilômetro vai lhe custar R$ 5, o segundo quilômetro vai lhe custar 2 quilômetros, milha dizendo, vai custar R$ 6. Tá certo? Portanto, o primeiro quilômetro custa R$ 5. O segundo quilômetro custa R$ 1. E o custo médio vai ser R$ 3. Esse é um claro exemplo de tarifas decrescentes. Tá certo? De tarifas decrescentes. Em geral, as tarifas são decrescentes quando você tem alguma coisa que os autores chamam de custo de terminal. Né? Por exemplo, no caso de cargas, né, se você for transportar um caminhão de laranja de Buquim para a estância, que dá 20 quilômetros, você vai ter que pagar a mão de obra para carregar o caminhão de laranja e, quando chegar à instância, para descarregar o caminhão de laranja. E esse custo vai ter que ser distribuído pelos 20 quilômetros que separam o Buquim de distância. Entretanto, se esse caminhão de laranja for transportado de Buquim até Aracaju, que são os 100 quilômetros, tá certo? Você vai gastar o mesmo valor para embarcar a laranja em Buquim e desembarcar em Aracaju. Só que esse valor, que sejam R$ 100, no caso do transporte de Buquim para a estância, esses R$ 100 têm que ser distribuídos pelos 20 quilômetros percorridos. Portanto, só para embarque e desembarque da laranja, para carregar e descarregar a laranja, você vai gastar R$ 5 por quilômetro. Ora, eu falei R$ 100, né? R$ 5 por quilômetro. Perfeito. Entretanto, se essa laranja vier para Aracaju, que são 100 quilômetros, esse custo de embarque e desembarque, no valor de R$ 100, não há motivo para ser mais, já que o trabalho de embarcar laranja e desembarcar laranja do caminhão vai ser o mesmo, vai ser distribuído por 100 quilômetros, R$ 1 por quilômetro. Então, na medida que a distância vai aumentando, esse custo de terminais, a expressão que se usa, vai sendo diluído por uma maior quantidade de quilômetros. E isso é que explicaria o fato de, no mundo real, as tarifas tenderem a ser decrescentes e não constantes. Apesar disso, no modelo, só por simplificação, a gente vai trabalhar com a ideia de tarifas constantes. Então, esse primeiro gráfico, aqui do lado esquerdo, apresenta as tarifas nas duas situações de serem constante ou decrescente. O lado direito do gráfico vai considerar não mais a tarifa, vai considerar já o custo de transporte. Ou seja, naquele exemplo que demos do táxi, ou seja, não o valor por quilômetro rodado, né? E sim o valor total da corrida, no caso, do transporte. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Os primeiros quilômetros
é o custo de transporte vai aumentando mais rápido e depois ele vai diluindo, né? Ele vai diluindo, é, porque os quilômetros adicionais terão um custo mais baixo. No caso, quando você trabalha com tarifas decrescentes. No caso de que as tarifas são constantes, o custo de transporte vai subindo proporcionalmente ao aumento da distância. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Tranquilo em relação a esse ponto? Tranquilo, professor. Bom, então vamos adiante. Essa investigação, vamos dizer assim, sobre como funcionam as tarifas dos transportes, é necessário para determinar a localização de menor custo de transporte da unidade de produção. Se mais próximo às fontes da matéria-prima, se mais próximo do mercado consumidor. Vamos ver o gráfico seguinte, que é um gráfico de isocusto. Essas curvas aqui apresentadas são curvas de isocusto para tarifas iguais e constantes. O que é que significa tarifas iguais? Eu falei para vocês, no exemplo da laranja e do suco de laranja, que a tarifa do suco de laranja tenderia a ser mais alta do que a tarifa da laranja propriamente. Não é? Porque o suco de laranja teria que ser acondicionado em tonéis, caminhões refrigerados, alguns recursos que encareceriam as tarifas. Mas nesse exemplo, ele vai considerar tarifas iguais. O que é que significa isso? Que a tarifa da matéria-prima e a tarifa do produto é a mesma, um real que seja. Ou seja, para transportar uma tonelada de matéria-prima por 1 quilômetro, ou para transportar uma tonelada de produto por 1 quilômetro, custaria a mesma coisa, R$ 1. Isso significaria que se você trocar a utilização de um insumo de transporte de produto por um insumo de transporte de matéria-prima, o seu custo não se alteraria. Entretanto, essas curvas de isocusto é apenas para considerar os preços relativos entre o insumo de transporte de produto e de matéria-prima. Não está informando quanto aquela unidade produtiva vai utilizar de cada insumo. Isso é dado lá pela linha de transformação, que mostra a taxa de substituição técnica dos insumos. Aqui é só para comparar as tarifas, apresentando linhas de isocusto. Então, aqui a gente tem a linha de isocusto 1, a linha de isocusto 2, a linha de isocusto 3, a linha de isocusto 4. E aqui tem o insumo de transporte com produto, nesse eixo horizontal, e aqui o insumo de transporte com a matéria-prima. Essa curva de isocusto 1 significa que, ao longo dessa curva, transportar uma unidade de
produto ou uma unidade de matéria-prima, custaria a mesma coisa. Aqui não tem, no gráfico, a numeração dos pontos aqui. A curva de isocusto 2, né, vamos considerar essa aqui a curva de isocusto 2, significa que, ao longo dessa curva, o custo de transporte seria igual. Você poderia transportar 2 unidades de insumos ou 2 unidades de produto e o custo seria igual, porque as tarifas são iguais. Agora, vou fazer uma modificação no gráfico aqui, só para mostrar uma situação em que o custo de transporte, ou melhor dizendo, que a tarifa não fossem iguais. Tá certo? Vou considerar aqui essa linha, vou até modificar o formato dela para destacar mais um pouco. Está aqui essa linha verde, né, pontilhada, tracejada, e aqui, nesse caso, a curva de isocusto 1 teria esse formato aqui, tracejado. E ela mostraria, em termos de isocusto, que transportar 2 unidades de matéria-prima teria o mesmo custo do que transportar uma unidade de produto. Isso está mostrando que, no caso, a tarifa do produto seria o dobro da tarifa da matéria-prima. Ora, se para transportar uma unidade de matéria-prima custa R$1, se para transportar uma unidade de produto custa R$2, você transportar uma unidade do produto ou 2 de matéria-prima teria o mesmo custo. Essa aqui seria a curva de isocusto nesse caso. E nesse caso, as tarifas não seriam iguais. As tarifas seriam diferentes. Inversamente, vou desenhar aqui uma outra curva para exemplificar a situação inversa. Vou fazer essa curva aqui. Vamos fazê-la de outra cor, vermelha. Vamos fazer pontilhado. Nesse caso, a gente tem uma situação distinta. Aqui tem uma curva de isocusto, diferente das duas anteriores, mas como é uma curva de isocusto, significa que qualquer ponto ao longo dela, o custo de transporte é o mesmo. E aqui está informando que o custo de transportar 2 unidades de produto é o mesmo custo de transportar uma unidade de matéria-prima. Nesse caso, as tarifas também são diferentes. As tarifas são diferentes. E, nesse caso, a tarifa com a matéria-prima é o dobro da tarifa com o produto. A gente pode pensar em inúmeras situações. Nessa situação aqui, original, que o livro apresenta, então você tem as várias curvas de isocusto. Como é uma curva de isocusto, ou seja, qualquer ponto ao longo dela o custo de transportar aquela quantidade de matéria-prima e produto é igual, né? A gente poderia também ter algumas situações intermediárias. Vamos supor essa situação aqui. Nesse ponto aqui,
nessa curva de isocusto 4, né? Nessa curva de isocusto 4, fica mais fácil. Deixa eu ver que cor a gente coloca. Coloca laranja. Nessa curva de isocusto 4 que está aqui, com tarifas iguais, mostra que 4 insumos de transporte com produto vai custar a mesma coisa do que transportar 4 unidades de matéria-prima. Mas você poderia ter pontos intermediários nessa curva de isocusto em que você transportasse 2 unidades de matéria-prima e 2 unidades de produto. E você estaria na mesma curva de isocusto, já que a gente está considerando tarifas iguais. Bom, pessoal, eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês na linha de transformação, que vale a pena retomar. Eu indiquei aqui o ponto A como sendo Aracaju, e aqui o ponto B é Buquim. Mas entre Aracaju e Buquim tem localidades intermediárias. A empresa, a unidade produtiva, pode se localizar junto à fonte da matéria-prima, no caso Aracaju, ou no caso Buquim, ou junto ao centro de mercado. Se situar junto ao centro de mercado, só vai utilizar insumo para transporte da matéria-prima. Se situar junto à fonte de matéria-prima, no caso em Buquim, só vai utilizar insumo de transporte para levar o produto até o mercado em Aracaju. Ora, mas a unidade pode se localizar também no meio do caminho, não é? Ele pode se localizar, vamos supor que o meio do caminho seja Itaporanga, né? Seja Itaporanga. Supor que esse ponto aqui, intermediário, seja Itaporanga. E, nesse caso, a empresa vai utilizar tanto insumo de transporte com produto para levar o produto desde Itaporanga até Aracaju, como vai levar também, vai utilizar também insumo de transporte com matéria-prima para levar matéria-prima desde Buquim até Itaporanga. Então, há situações intermediárias que a empresa pode escolher. Bom, a gente já avançou bastante. Então, desse ponto de vista, aqui, dessa forma simplificada, a gente tem um modelo de escolha locacional que considera, basicamente, 2 aspectos. Considera as diferentes tarifas, ou seja, a tarifa da matéria-prima e a tarifa do produto. E elas podem ser iguais ou podem ser diferentes. Não é? De outro lado, você pode trocar a utilização de mais insumo de transporte com matéria-prima por mais insumo de transporte com produto, dependendo da sua decisão locacional, se a unidade produtiva vai ficar em Buquim, vai ficar em Aracaju, vai ficar em Itaporanga. Em grande parte, essa mudança na utilização entre insumo de matéria-prima, insumo de transporte com matéria-prima ou insumo de transporte com produto, vai depender
da taxa de substituição. E de que depende a taxa de substituição? Depende se há manutenção, perda ou ganho de peso no processo de transformação industrial. No caso do suco de laranja, a gente está supondo que você utiliza 2 toneladas de laranja para obter 1 tonelada de suco. Então, a taxa de substituição de 2 para 1. No caso de refrigerante, a gente pode supor que há um processo de ganho de peso, que para cada 1 tonelada de matéria-prima, o xarope, você obtém 10 toneladas de refrigerante. Há um processo de ganho de peso. Ou seja, a substituição dos fatores leva em consideração esse aspecto de manutenção, perda ou ganho de peso, porque ela é que vai dizer a proporção em que vai se utilizar mais insumo de transporte com o produto ou com a matéria-prima. Tem um outro ponto também que eu deveria ter mostrado, e não mostrei aqui, voltando para a linha de transformação. A gente está considerando, nesse modelo que nós apresentamos, nesse exemplo, que está havendo uma proporção de troca, de substituição, de 2 para 1 entre a matéria-prima e o produto, no caso do suco de laranja. Ora, mas se houvesse um processo de ganho de peso, então a linha de transformação não seria essa. Vou colocar um outro slide, fica mais simples, não é? Um novo slide aqui ficaria mais simples. E vamos considerar uma nova linha de transformação. Considerem que as variáveis são as mesmas. Eu vou só trazer para cá, para não ter que escrever as variáveis do lado, só para vocês perceberem que no eixo horizontal, insumo e transporte com produto. E no eixo vertical, insumo e transporte com matéria-prima. E vamos considerar agora que a linha de transformação é outra. Não tem esse formato. Que a linha de transformação tem outra inclinação. Se tivesse, por exemplo, essa inclinação aqui. Não é? Nesse caso, aqui mede a utilização do insumo de transporte com produto. Aqui mediria o insumo de transporte com a matéria-prima. Só que, nesse caso, as proporções são outras. A taxa marginal de substituição técnica é diferente. Caso a empresa se localize junto ao centro de mercado, né? Junto ao centro de mercado, aqui na da letra, caso a empresa se localize junto ao centro de mercado, ela vai utilizar, por exemplo, 4 insumos de transporte. Caso a empresa, desculpe, falei errado.
nesse exemplo aqui agora, caso a empresa se situe junto ao centro de mercado, ela vai utilizar dois insumos de transporte para trazer a matéria-prima. Entretanto, se ela se localizar, deixa eu trazer mais para cá, que não ficou bom. Junto à fonte da matéria-prima, nesse caso, vamos supor que com 2 toneladas da matéria-prima, você ia adicionar aqueles insumos que seriam ubiquidades, que não precisam ser transportados, e aquelas 2 toneladas de matéria-prima ia se transformar em 4 toneladas de produto. Portanto, se a fábrica se localizar junto à fonte da matéria-prima, para transportar o produto, ela vai usar 4 insumos de transporte com o produto. E se ela se situar junto ao centro de mercado, ela vai utilizar 2 insumos de transporte com a matéria-prima. Então, a taxa de marginal de substituição técnica agora mudou, porque é um processo de ganho de peso. E, além de transformação, teria outra inclinação, dependendo dessa taxa de substituição dos insumos. Está claro, pessoal? Essa diferença? Pois bem, esse gráfico, esse quadro 9, é um quadro que ele chama de equilíbrio locacional ótimo, ele mostra o que acontece nas diferentes situações, considerando essas 2 variáveis fundamentais. Primeiro, aqui estão representados se a tarifa da matéria-prima e a tarifa do produto, se elas são iguais, como nessa primeira coluna, ou, nesse caso, a tarifa da matéria-prima é mais alta do que a do produto. E aqui, nesse caso, a tarifa da matéria-prima é mais baixa do que a do produto. Essa última coluna não vamos analisar, é quando as tarifas não fossem constantes. Vamos considerar só essas 3 colunas. E essa variável aqui na linha considera a taxa de substituição de insumo dos produtos. Não é? Se a manutenção, perda ou ganho de peso no processo de transformação. Por quê? Porque se houver ganho de peso, você vai utilizar mais insumo de transporte com o produto. Se houver perda de peso, você vai utilizar mais insumo de transporte com matéria-prima. E, portanto, quando há perda de peso, a tendência, como é o caso de uma fábrica de laranja, é que a fábrica se instale, se localize junto à fonte da matéria-prima, que ela terá transportar quantidades menores. Quando houver ganho de peso, como no exemplo de refrigerante, a tendência é que a unidade produtiva se situe próximo aos mercados consumidores. Pois bem, o que esse quadro mostra é onde a empresa tende a se situar, dependendo dessas 2 variáveis, do processo de transformação técnica e das diferentes tarifas. Qual é o objetivo da empresa? Que, considerando a quantidade a ser transportada e a tarifa do que vai ser transportado, ela tenha o menor custo. Bom, pessoal, estou vendo que a gente está meio avançado no tempo, então a gente vai parar nesse quadro
no dia de hoje. E na próxima aula, a gente vai finalizar essa apresentação de Isard e vai fazer alguns exercícios, tanto da parte de Isard quanto da parte de Weber. Vou finalizar aqui a gravação e vamos tratar aqui de algumas providências.